Olá, tudo bem? Eu nunca mais gravei nenhum vídeo, né? E o motivo do meu sumiço é exatamente o motivo do assunto que eu vou abordar a partir de agora, que eu quero falar como é viver com fibromialgia. E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês é que viver com fibromialgia é não saber o dia de amanhã. A gente não sabe como a gente vai acordar. Eu tô gravando esse vídeo aqui à noite porque eu não estava conseguindo fazer um planejamento que eu pudesse falar com vocês, francamente, de toda a minha rotina, dos desafios que eu enfrento para cumprir meus compromissos. E para quem tem fibromialgia é um problema cumprir compromissos, para trabalhar, para estudar, para realizar nossos sonhos, para ter lazer. Então, viver com fibromialgia não é nada fácil. Conviver com a dor nos desafia todos os dias a levantar, não desistir, perseverar, não permitir que a dor nos paralise. E eu vivo diariamente esse desafio, porque eu sou uma pessoa que gosto de realizar coisas, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de cumprir meus compromissos, eu gosto de estudar e muitas vezes eu não consigo fazer isso. Nos últimos meses eu fiquei em quarentena, e isso é verdade, em quarentena. Eu me senti na época da pandemia, em que eu não podia sair por conta do Covid, né? Do vírus da Covid. Mas eu estava em outra situação. O que estava me paralisando eram exatamente as dores que eu estava sentindo. E que eu quero falar um pouco mais adiante, que quem tem fibromialgia, não sei se todas as pessoas conseguem chegar aos outros diagnósticos, mas quem tem fibromialgia tem outros problemas que vêm acompanhando a fibromialgia. Quem me disse isso foi um reumatologista, e na época ele disse: fibromialgia não vem sozinha, porque os sintomas são muito variados e muitas vezes tem sintomas relacionados a uma doença autoimune, que é o meu caso. Muitas vezes tem um sintoma relacionado a questões neurológicas, que é o meu caso. Então eu quero falar um pouco mais sobre isso, dizer que eu tenho me desafiado a falar sobre esse assunto, porque tem muita gente que não tem coragem de falar, pessoas que têm sofrido, porque elas muitas vezes são invalidadas, né? Muitas vezes os sintomas que a gente sente são minimizados. As pessoas ao nosso redor não compreendem a dor que a gente sente, né, os desafios que é viver com uma doença em que não existe uma cicatriz, não existe um tumor, não existe uma marca. É uma doença invisível. E que muitas vezes a gente está com dor, mas as pessoas não sabem que a gente está com dor. Porque a gente aprende a lidar com a dor. Isso não é uma maneira muito saudável de viver, né? Viver com fibromialgia é como se a gente tivesse uma sobrevida, não uma vida de verdade. E todos os dias é um desafio levantar. Hoje eu levantei e eu fiquei dando graças a Deus por ter levantado e conseguido fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer. Mas muitas vezes eu não consigo levantar. O lado bom disso tudo é que a gente aprende a viver um dia de cada vez. E aprende a valorizar o fato de levantar, de respirar, de andar, de fazer coisas simples, fazer uma caminhada, que durante esses últimos meses eu não consegui fazer. Então eu quero falar com vocês sobre isso. Eu quero falar também sobre como foi a minha jornada para chegar até aqui. Eu sempre convivi com dores, desde sempre, desde adolescência, desde criança, desde sempre, desde quando eu me conheço por gente, eu convivo com dores.
Mas eu não entendi o porquê, óbvio, porque se estamos em 2025 e a gente ainda está nesse processo de entender a fibromialgia, imagine na época. Sim, tem estudos que dizem que tem crianças que têm fibromialgia. Muitas vezes os pais não sabem, não percebem. Ou os médicos também que deveriam saber, mas eles não são superiores, né? Eles não são, ou melhor, eles não são Deus, né? Com D minúsculo, eles não são deuses. Eles não podem fazer tudo. Então eles precisam estudar sobre um assunto para poder tratar. Mas a gente tem visto o desafio aí, né? Eu fiz uma live com o meu médico e que existe muitas interrogações acerca da fibromialgia. E com relação a esse assunto, eu queria muito agradecer a Deus porque finalmente a fibromialgia é considerada uma doença no âmbito nacional. Foi sancionada uma lei equiparando as pessoas com fibromialgia a uma pessoa com deficiência. É óbvio que isso também não é automaticamente, né? A lei diz que não é simplesmente uma pessoa que tem fibromialgia é considerada, tem os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência. Não é isso. Cada caso vai ser um caso, porque ainda tem isso. Os sintomas que eu sinto não são iguais aos sintomas de outra pessoa que tem fibromialgia. Então, os desafios que eu enfrento no meu dia a dia não são os mesmos desafios que uma pessoa que tem fibromialgia sente. Vai depender da idade, vai depender da fase de desenvolvimento da pessoa. Se for uma pessoa idosa, os desafios são outros. Se for uma pessoa da minha idade, né, que já estou na menopausa, são outros desafios. Se for uma jovem, adolescente, são outros desafios. E se a fibromialgia estiver acompanhada com outras comorbidades, ou melhor, com outro tipo de problema, são outros desafios. Então a gente vive numa sociedade que quer padronizar tudo, quer colocar todo mundo na mesma página, quer fazer com que todo mundo sinta da mesma forma, pense da mesma forma e generaliza. E na verdade não é desse jeito. Então tem pessoas que têm fibromialgia e conseguem trabalhar. Tem pessoas que têm fibromialgia que não conseguem sair da cama. Tem pessoas com fibromialgia como eu, que tem fases. Tem fases que eu tô melhor e tem fases que eu tô pior. E esses últimos meses foram quase 4 meses de uma fase em que eu não conseguia fazer nada. Conseguia trabalhar, meu cognitivo não foi afetado, mas eu não conseguia me movimentar, não conseguia fazer exercício físico. Tive que sair do Pilates, estava me ajudando muito. Não conseguia acordar para fazer uma caminhada, eu não conseguia fazer nada. E esse é outro desafio, porque a gente tem que ficar lutando. Eu tive que ficar lutando o tempo todo para confiar de que a fase iria passar e que no outro dia eu estaria melhor. E graças a Deus minha saúde mental está muito boa, porque eu já tive momentos em que não estava boa e isso me deixava mais revoltada, me deixava mais, os sintomas, as dores me deixavam muito mais desanimada, sem esperança, sem fé que o amanhã poderia ser diferente, e eu ficava muito sem perspectiva. Então, quando a pessoa vive sem esperança, ela não consegue ver a luz no final do túnel, né? Não consegue ver o sol brilhando no outro dia. E graças a Deus eu tenho pensado completamente diferente hoje, porque eu já passei por momentos muito difíceis. Esse momento me ajudaram a ser grata pela fase que eu tenho passado hoje, né? Porque hoje eu vivo sem culpa. É outra coisa que uma pessoa com fibromialgia vive na maior parte do tempo, culpada. Porque as pessoas nos culpam conscientemente, inconscientemente, diretamente ou indiretamente pelo que a gente está passando. Ou porque a gente não tem fé o suficiente para ser curada, dependendo da pessoa, né? De repente você tem uma pessoa que é cristã e tem fibromialgia. E aí as pessoas acham que essa pessoa não tem fé suficiente. Eu já fui, na verdade, questionada com relação a isso. Ou simplesmente as pessoas não entendem porque você acorda hoje
bem, sobe montanhas. Eu fico brincando quando eu tô bem, eu quero fazer todas as coisas de uma vez só. Tudo que eu gostaria de fazer e não estava conseguindo fazer antes, eu tento fazer em um dia só. Isso termina desandando tudo, né? Porque no outro dia, o cansaço, a fadiga é muito mais intensa. Mas eu quero aproveitar cada minuto. E o que acontece? Uma hora eu tô rindo, sorridente, lá, feliz, fazendo tudo o que eu quero fazer, pulando, saltitando, e de repente no outro dia eu tô desanimada. No sentido de não fazer mais nada, não conseguir fazer as coisas, porque a fadiga é um dos sintomas muito fortes que tem na fibromialgia, que quem tem fibromialgia, né, sente a fadiga, e o que acontece? A gente fica paralisada, ofegante, andando como se estivesse se arrastando. Eu me senti assim várias vezes nesses últimos meses. E como explicar para as pessoas que a gente está sentindo desse jeito, se há pouco a gente, ou no dia anterior, horas antes, a gente estava sentindo de forma diferente? Como explicar para as pessoas que a gente pode dar gargalhada com dor? Como eu gosto de rir, de sorrir, eu gosto de... Eu não sou uma pessoa para dentro, eu sou uma pessoa para fora. Eu vivo cada coisa com muita intensidade, então eu dou muita gargalhada. E às vezes eu tô com dor, eu posso dar gargalhada. E as pessoas não me veem quando eu tô com a dor extrema, elas não me veem porque eu não consigo sair de casa. Então, naturalmente, elas não vão saber exatamente como eu fico quando eu estou completamente paralisada por causa da dor, né? Eu tô sem ânimo por conta da dor. Muitas vezes meu cognitivo não está ótimo, mas as minhas emoções por conta da dor não estão boas. Porque quando a gente está com dor, não sei se vocês sabem, se vocês já sentiram dor com enxaqueca. Quem passou por uma dor de cabeça, não precisa nem ser uma enxaqueca. O que mais te mobiliza é fugir da dor. É tomar um remédio para que a dor passe logo. Mas quando você tem fibromialgia, isso não acontece. Os remédios não fazem os efeitos. Para quem como eu já tomei morfina, remédio à base de morfina, opioide, todos os tipos, ibuprofeno, todos os tipos de remédio possíveis. Eu não estou fazendo propaganda de remédio, mas são remédios conhecidos que não fazem nenhum efeito para fibromialgia. O que acontece comigo? Eu preciso o tempo todo estar me remoendo, o tempo todo eu preciso estar me remoendo de dor, ou melhor, eu preciso o tempo todo estar suportando a dor, porque eu não tenho alternativa, e eu ainda tenho que fazer um esforço muito grande, para não tomar qualquer tipo de remédio, porque isso vai afetar meu estômago, vai afetar o meu rim e vai afetar meu fígado. Então eu queria compartilhar um pouco sobre isso hoje. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então eu vou, daqui a pouco, eu vou retornar para dar continuidade a essa experiência que eu quero compartilhar com as pessoas que têm fibromialgia e pessoas que não têm, porque quem não tem fibromialgia, é importante saber o que uma pessoa que tem passa, para pelo menos se esforçar a ter mais sensibilidade, ter mais empatia. Eu sei que nem todo mundo está disposto, mas eu acredito ainda que existe muita gente disposta, e se tiver um pouco de informação, talvez, né, ajude a, inclusive, a esbarrar com alguém. Quando esbarrar com alguém com essa doença, possa realmente ter um olhar mais generoso, né? Mais piedoso, de compaixão. E para quem tem fibromialgia, ter autocompaixão. É esse exercício que eu tenho feito. Eu não tenho me sentido mais culpada, porque eu não tenho controle sobre a doença, apesar de algumas pessoas acharem que a gente tem. Mas eu tenho aprendido a me respeitar meus limites, respeitar as minhas fraquezas e não ficar culpada por conta disso. Fiquei durante muito tempo me sentindo culpada, mas hoje não é dessa forma. Então é isso, eu vou voltar
para falar um pouco mais sobre como é a rotina de alguém com fibromialgia, ok? Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau.